Olá, boa noite. Tenho um relato para contar que aconteceu comigo e minha irmã. Vamos ao relato. Me chamo Maria Lúcia, minha irmã Paula. Tenho 45 anos e minha irmã 49 anos. O que aconteceu comigo e com ela foi na casa da minha madrasta. Ela mora numa cidade chamada Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, e nós moramos no centro do Rio de Janeiro. Fomos visitá-la no final de semana. Saímos daqui bem cedo. Chegamos lá por volta de 11 horas da manhã. Chegamos um pouco cansada, vou ser sincero, e fomos descansar. Minha madrasta tinha ido ao centro da cidade comprar algumas coisas, porque ela ficou muito feliz por havermos chegado e foi comprar alguns alimentos. Quando deu por volta de 1 hora da tarde, me levantei e vi no portão da casa da minha madrasta um homem muito alto. Ele usava roupas antigas, aquela tipo igual de escravos. E eu vou ser sincero, era um homem muito alto mesmo, negro. E chamei minha irmã, porque fiquei apavorada. Ela veio e ficamos olhando aquele homem parado em frente ao portão e olhando para dentro do nosso quintal. Quando ele desapareceu como fumaça do portão, ficamos muito amedrontadas, porque nunca tinha acontecido isso. Olha, contando, eu sei que muitos não vão acreditar, porque nós contamos também para a nossa madrasta e ela ficou na dúvida se acreditava ou não acreditava quando ela chegou. Contamos para ela todo acontecido, porém eu e minha irmã tínhamos visto. Depois nós fomos fazer o nosso afazer e não comentamos mais nada, ficamos calados. Passou aquele dia, porém ficamos quietas sobre o ocorrido. No terceiro dia à noite, estava eu, Paula, chegando em casa, quando vimos aquele homem em frente ao portão da nossa madrasta. Ele nos olhou dessa vez e ficamos apavoradas. Ele desapareceu diante dos nossos olhos. Corremos e chamamos pela nossa madrasta. Ela estava com 2 amigas e contamos o ocorrido. Elas regalaram os olhos. E uma das amigas da minha madrasta falou que ali, em frente onde minha madrasta morava, tinha sido um cemitério dos escravos. Assim, muitos comentavam e muitos viam muitas coisas por ali. Minha madrasta, ela até então falou que não sabia sobre isso. As amigas dela foram embora e nós entramos para dentro de casa um pouco assustada, possuída de medo, de pavor. À noite, quando estávamos para deitar, ouvimos os cachorros latindo muito. Era por volta de 11 horas da noite, quando olhamos pela janela e lá estava, mais uma vez, aquele homem parado em frente ao portão. Magro, negro aquele homem, como a noite, e aquela roupa dele como aquelas roupas antigas de escravo, que eu não sei nem como descrever. Dessa vez, chamamos nossa madrasta e ela viu. E ficamos olhando, quando de repente aquele homem sumiu como fumaça, mais uma vez, diante dos nossos olhos. Minha madrasta correu, ligou para o irmão dela. O irmão dela morava a uns 20 minutos dali. Quando ela ligou, ele veio correndo para ver o que havia acontecido, porque estávamos apavoradas.
No outro dia, minha madrasta foi procurar uma casa, pois ela ficou muito amedrontada. Ela, naquele dia, acreditou em nossa história. Fomos embora. Graças a Deus, ela se mudou. E nunca mais ouvimos algo parecido. Ficamos sabendo que realmente, ali em frente onde ela morava, havia um cemitério antigo de escravos. E que aquela casa foi palco de muitas mortes. Infelizmente, muitos não sabem o local que mora, o que aconteceu no passado. Só sabe depois que acontecem as coisas. Obrigado por ter contado o meu relato. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Me chamo Tânia. Tenho 38 anos. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Aqui tem muitas histórias de assombro. E ouvindo seus relatos, resolvi mandar esse relato que aconteceu comigo há uns 4 meses. Trabalho numa fábrica de calçado, próximo à minha casa. Para chegar nessa empresa, passo em frente ao cemitério desativado aqui da cidade, pois o cemitério atual fica longe agora da cidade. E esse cemitério ficou desativado, já tem 6 anos, mas ainda tem alguns restos do antigo cemitério, né? Um dia eu saí do meu trabalho junto com minha amiga Suzana. Fomos caminhando. Quando chegamos próximo a esse cemitério, vimos uma pessoa com a capa preta. Eu e Suzana ficamos toda arrepiada. Fomos andando e passando por essa pessoa. Demos boa noite. Era 6 horas da tarde. Ela não nos respondeu nada, essa pessoa. Ela estava toda de preta, capuz preto e cabeça baixa. Eu até pensei que poderia ser um desses rapazes que se veste todo de preto, dessas seitas que tem por aí. Quando eu olhei para trás, aquela figura não estava mais lá. Aí eu falei com Suzana e saímos correndo. Cheguei em casa, acendi uma vela para as almas, morrendo de medo daquela coisa, e fiz uma oração, pois sabia que não era uma pessoa desse mundo. No outro dia eu fui trabalhar. No trabalho eu e Suzana comentamos com as amigas de serviço. Elas não acreditaram. Uma delas, a Beth, falou: só acredito se eu ver. Passou 3 dias. A Beth chegou no trabalho muito assustada, contando o que aconteceu. Ela falou que passava ela e o marido dela em frente a esse cemitério desativado. Eles viram aquela mesma pessoa de capa preta. Quando eles passaram, pararam e olharam para ele e falaram com ele. Ele levantou a cabeça e quando virou para elas não tinha rosto. No lugar do rosto era uma caveira. Ela falou que eles nunca mais iam passar em frente ao antigo cemitério. Muitas pessoas comentam a mesma história. Todo mundo evita passar lá à noite. Olha, eu vou ser sincero, o lugar é muito assustador. Se tornou um local assombrado, esse antigo cemitério. Eu ouvi boatos que vão tirar todos os túmulos, tudo que tem ali desse antigo cemitério. Boa noite, obrigado. Essa é a minha história. Olá, tudo bem? Esse é o meu relato. Me chamo Antônio Carlos, tenho 49 anos. Moro em São Paulo, perto de um rio. Uma noite estava andando na beira desse rio. Quando eu vi uma luz no meio do rio, fiquei impressionado, por ser na parte mais funda desse rio. Era por volta de 9 horas da noite. Me lembro que quando eu olhei, saiu uma bola de fogo e foi para o meio do rio, percorreu o rio por cima dele e foi até a margem e ali sumiu.
Muitos falam que é a mãe do ouro. Talvez vocês já até ouviram falar. Muitos, de repente, nem acreditam que isso existe, mas eu vi com meus próprios olhos. E digo, ela existe. Pois a segunda vez que a vi, eu tinha ido pescar com meu pai e meus 2 irmãos. Eu estava falando para o meu pai o que tinha visto uma luz no meio do rio. Quando de repente virou uma bola de fogo. Meu pai falou, isso é a mãe do ouro, meu filho. Meus 2 irmãos, o mais velho, ele me olhou e disse, Carlos, tem muitas coisas que acontecem que não entendemos nesse mundo. Meu irmão mais novo falou, olha pai, e olhamos. Era aquela luz. Nós olhamos e vimos a luz sair de dentro do rio, aquela bola de fogo, e subiu o rio acima. Ficamos olhando até aquela luz sumir, e meu pai falou, não disse? Lá vai a mãe do ouro. Ficamos olhando até ela desaparecer e fomos embora, pensando se realmente era a mãe do ouro. Meu pai até hoje diz que sim. Esse é meu relato. Boa noite. Obrigado por contar meu relato. Sou de São Paulo, do interior. Aqui tem muitas histórias que em breve vou mandar. Muito obrigado. É isso aí, meu amigo. Você ouviu esses relatos de pessoas que passou por situações sobrenaturais. Se você puder, faça como essas pessoas. Mande sua história para mim. Se inscreva, curta, compartilhe, porque existem muitas histórias assim. Curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Relatos do Medo. Boa noite. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado você que se inscreveu. De repente você só é um ouvinte, mesmo assim, obrigado. Boa noite.